Lucas. Abra sua Bíblia em Tiago 4. Eu fiquei durante 3 cultos, se eu não me engano, falando sobre sermos sacerdotes, falando lá de Levítico 19:5, que era o desejo de Deus levantar sacerdotes, uma nação de sacerdotes. Depois 1 Pedro 2, do 5 ao 9, ele vai dizer que Deus nos fez, sacerdotes. E também nesses dias, terminou hoje, eu fiquei falando sobre sermos uma igreja relevante. E de certa maneira o que eu quero trazer para nós, ele tem um pouco no sentido de característica, tanto a ver com uma como com outra mensagem ou tema dessas mensagens que eu acabei de citar. Nós vamos estar lendo do 1 ao 10 de Tiago, capítulo 4. Amém? De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam inveja, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Pai, seja bondoso e misericordioso para conosco, a fim de que em nome de Jesus Cristo eu ache graça diante do Senhor, para ministrar a Tua palavra segundo a revelação do Espírito Santo, e que em nome de Jesus cada ouvinte seja terra fértil, sedenta, para receber da Tua palavra, para receber a boa semente, a fim de que, Senhor Deus, ela possa produzir segundo os Seus propósitos, a fim de que ela possa frutificar em tempo e fora de tempo, a fim de que sejamos, Pai, despertados para a nossa vida espiritual, a fim de viver segundo o Teu querer. Eu espero que assim seja e clamo a Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Deixe, se possível, a sua Bíblia aberta aí, o seu telefone, no aplicativo da Bíblia que está essa passagem. Antes de eu estar falando propriamente dita, eu quero estar falando sobre rapidinho o livro de Tiago. O livro de Tiago, principalmente para Lutero, foi um livro que não foi bem quisto. Lutero chegou a chamar o livro de Tiago como livro de palha, porque quando Tiago vai falar que nós devemos realizar obras, e Lutero interpretou que Tiago estava indo contra Paulo, porque Paulo o tempo todo diz que nós somos salvos pela graça, como nós conhecemos lá em Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, não é isso que Tiago está falando. Tiago está dizendo que é impossível que aquele que encontrou a Cristo não tenha o desejo, como eu preguei hoje pela manhã, de Mateus 25,
Se a gente ver alguém com fome, com frio, nu, prisioneiro, e a gente não exercer a compaixão e a misericórdia, e hoje pela manhã, inclusive, eu falei da passagem dentro da pregação do bom samaritano, que é alguém que muda o seu caminho porque encontrou alguém que não tem nada a ver com a sua intimidade, mas encontrou alguém que precisa de socorro, e ele muda o trajeto para poder alcançar aquele que necessita de socorro, enquanto que os religiosos passaram de largo, passaram distante, porque estavam muito preocupados com a sua vida de religiosidade e deixaram de exercer o amor. E então, quando Tiago ele fala da obra, ele chega a dizer, né, mostre-me a sua fé sem as obras, eu mostrarei a minha fé pelas obras. E isso é tão forte, como eu falei pela manhã também, que a gente vai aprender em Romanos 12, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se tem sede, dá-lhe de beber. Só que para Lutero, por ele não alcançar isso, ele entendeu que Tiago não tinha muito valor, ou valor algum, a ponto de dizer que era um livro, uma carta, uma epístola que ele chama de palha. Tiago, tudo indica que ele foi escrito no ano mais ou menos 45, porque quando a gente abre em Atos 15, tem o primeiro concílio da Igreja do Senhor, e ele não relata nada sobre o concílio, e como Tiago ele era a princípio muito judeu, e aqui eu abro um parênteses, o Tiago teve muita dificuldade de crer que o irmão dele, Jesus Cristo, era o Messias, porque a Bíblia, aí eu não vou entrar nesse pormenor, senão vai demorar muito, mas a Bíblia vai nos trazer 3 Tiagos, e um deles é o filho de Orfeu, que quase não se fala, tem outro Tiago que morre no comecinho da igreja de Atos, lá no capítulo 12, e a gente vai encontrar esse Tiago aqui, que está vivo, que é o Tiago, o irmão de Jesus. E quando a gente vai as cartas vai ler o Evangelho de Marcos, vai ler Atos dos Apóstolos, vai ver que ele teve uma certa dificuldade de crer em Jesus, porque Jesus era o seu irmão. E Tiago, acho que eu vou para o de mão, que ele não está querendo funcionar agora não. E Tiago, quando ele crê em Jesus, ele tem dificuldade de ir na graça. Por ele ser muito judeu, ele vai trabalhar sempre com obras, com a salvação, segundo o que aquele que é funcionário. Acho que eu vou ficar longe de vocês, que ele funciona, né? E ele vai dizer que, ele vai entender que a gente precisa completar alguma coisa da obra, para poder crer, até que ele entende a graça. E quando ele entende a graça, é que a gente vai ver que ele escreve a sua carta mais ou menos nos anos 45. E ele entende e crê tanto que Jesus Cristo é o seu irmão, é o Messias, é o Salvador, é o Libertador, é o enviado, que quando ele começa a escrever, lá no primeiro capítulo, aí ele começa a escrever a sua carta, ele vai dizer que ele é servo de Deus e servo de Jesus Cristo. Servo, doulos, escravo, alguém que vive para servir aos propósitos de Jesus. Gente, eu vou trocar. E ele, todo mundo fala do meu cabelo, gente, misericórdia. Vou cortar a careca e isso acaba. Minha esposa, a gente orando, acho que foi anteontem, né? Ela orou, acho que ela abriu aquele olho assim, meio 43, meio de lado, já saindo embora. Aí viu meu cabelo, na oração veio e abaixou meu cabelo. Acho que foi na sexta, né? No estudo de sexta-feira. E Tiago, ele, quando entende quem é Jesus, ele vai ao chão e diz que ele é servo de Jesus. E quando a gente vai ler a carta de Tiago, ela tem uma certa comparação com os provérbios,
porque Tiago, principalmente no capítulo 3 e capítulo 4, ele fala muito sobre ética, ele fala muito sobre moral, ele fala muito sobre conduta. Então se faz um paralelo que a carta que ele escreve tem muito a ver com aquilo que é ensinado em Provérbios. Mas ele entende tanto a conduta de um cristão quando sabe quem é Jesus, que ele se esvazia de si mesmo para dizer que ele é servo de Jesus Cristo. Porque eu estou fazendo questão de colocar isso que está lá no comecinho da carta dele, porque é impossível, como eu tenho dito aqui praticamente desde que eu estou com vocês, desde março, é impossível a gente chamar Jesus Cristo de Senhor e não se tornar servo dele. É impossível chamar Jesus de Cristo de Senhor e não permitir que Ele seja aquele que guia a nossa vida, que dê as diretrizes da nossa vida. Não tem como, mal comparando. E aí, Sérgio, você que me visita, eu gosto muito de futebol, eu dei minhas pedaladas por aí, então é o que está dentro de mim. Então normalmente a comparação que faço é como eu falar que eu sou botafoguense e que chego aqui com a camisa do Flamengo. Não tem sentido algum. Na expressão do futebol vão dizer que eu sou um torcedor Nutella, ou isso na coisa mais tranquila, que normalmente a torcida do Botafogo vai me dar uma coça de arame farpado. Porque que torcedor é você? Então, como eu vou dizer que Jesus é meu Senhor e meu Mestre? Vou dizer, vou abrir a boca, vou verbalizar, vou fazer uma oratória, enquanto no meu dia a dia Ele de fato não é esse que exerce toda a direção da minha existência. E Tiago ele vai falar sobre isso. E quando a gente chega no capítulo 3 de Tiago, ele vai dizer sobre a língua. Ele vem falando sobre o mal que há dentro de nós. E aí Sérgio e Magda, que ainda não vieram no estudo, na caminhada do estudo eu falei, a gente começou falando, e a gente está um tempo já falando sobre isso, negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E Tiago ele vem falando sobre isso. Olha, há uma inclinação tremenda dentro de nós, há uma luta que Paulo relata em Gálatas, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e eu e você precisamos compreender isso para negar a nossa carne, para não cedermos às inclinações pecaminosas. E aí ele chega a dizer que como pode a língua, um membro pequenininho, ser capaz de tanta maldade, ser capaz de tanta crueldade. E quem já sofreu por causa de uma fofoca, ou já fez alguém sofrer por causa de uma fofoca, por levantar um falso testemunho, sabe o quanto isso é terrível. Mais do que isso, e pessoas que sofreram por outros que souberam usar a lábia, a língua, e foram machucados, foram iludidos. E a gente trazendo para a nossa realidade cristã, a gente vai ver quantos líderes usam a língua para enganar o outro, para iludir o outro, para enriquecer em cima do outro. E eu poderia dar aqui inúmeros exemplos para dizer como um negocinho desse tamanho, ele tem uma inclinação tremenda para o mal, porque ele vai realizar, na verdade, o mal que está dentro do nosso coração. Esse membro vai fazer isso. E aí ele vai dizer que aquele que domina a língua, domina todo o seu corpo. E ele faz a comparação, inclusive, com o leme de um barco. Depois, quando ele acaba de falar isso, ele vai falar sobre sabedoria. Ele faz a distinção entre a sabedoria que é terrena e a sabedoria que vem dos céus, que vem do Senhor. Inclusive ele faz um alerta, um convite, dá um conselho: busque a sabedoria que vem do alto, porque o Senhor não lança no rosto, Ele dá de bom agrado. E interessante que eu e você, quando a gente for estudar aqui nesse estudo de sexta-feira sobre os dons do Espírito, a gente vai falar sobre dom da sabedoria. E a gente vai compreender que tu não encontras isso no livro, tu não encontra isso na faculdade, tu não encontra isso em nenhum tipo de mestrado, nenhum pregador coach vai te ensinar isso.
É aquela sabedoria que todos nós conhecemos, que Salomão acabou de assumir o trono. E tem duas mulheres que têm filhos e a fome está lá, tudo está acontecendo de ruim, e acontece que um filho de uma delas morre. E aí todas as duas começam a dizer que o filho é meu. E levam o caso, é um filho para duas mães que alegam todas as duas que o filho a elas pertence. E Salomão fala: peraí, vamos cortar logo essa criança e cada um fica com a metade. Uma se cala, e a verdadeira mãe fala: não, se é para acontecer isso, deixa meu filho vivo e dá a outra. E Salomão fala: então essa é a verdadeira mãe. Isso tu não vai aprender numa faculdade. E Tiago vai nos ensinar: não se deixe levar pela sabedoria humana. E aí eu vou abrir um parênteses outra vez. Ele não está dizendo que a sabedoria humana é ruim. Ele não está dizendo que você não tem que aprender. Inclusive, como eu falei no começo, ele era um judeu roxo. Ele era ensinado na Torá. Ele era ensinado todos os costumes judaicos. O que ele está querendo dizer é que se esta sabedoria não for orientada, instruída, dominada pela sabedoria que vem dos céus, a tendência minha e tua é de cometer erros. É de usar o que nós sabemos para poder sobrepujar a outras pessoas, depreciar as outras pessoas. A gente vai ter uma inclinação tremenda para se tornar arrogante e vaidosos. Então ele está dizendo: olha, não vá por esse caminho, busca a sabedoria que vem do alto, porque essa é cheia de misericórdia, de compaixão, ela é tratável, ela é benigna. Quando ele acaba de dizer tudo isso, ele chega nessa passagem que nós lemos. De onde vêm as guerras? De onde as guerras procedem? A gente está vivendo aí, esse tempo agora, que são duas guerras, porque parece que uma a gente esqueceu, a da Ucrânia e da Rússia, que quando começou, crente de tudo quanto é lugar começou a orar. E alguns diziam: isso vai durar meses. Olha o poder bélico da Rússia e olha o da Ucrânia, isso aí rapidinho acaba. E a gente está caminhando para 2 anos de guerra, onde pessoas continuam morrendo. E agora vem essa de Israel, e onde já mais de 4.000 pessoas morrem. E o interessante é que essa passagem ela está já ardendo dentro de mim já tem um tempo, mas como eu falei, eu espero pela manhã, eu quero crer que seja Deus. Porque é muito fácil para a gente, quando a gente vê guerras, onde pessoas estão com vida agora, e no piscar de olhos, elas não têm mais vida. E a gente se aterrorizar, a gente condenar, a gente reclamar. Mas eu quero te dizer que eu e você entramos em guerras todos os dias, o tempo todo. Antes de falar da guerra para poder viver uma vida de santificação, eu quero falar das guerras que a gente, por não entender quem é Jesus, não compreender que a gente tem que se mortificar, a gente vive todos os dias. Eu e você, todos nós, temos uma dificuldade muito grande de nos considerarmos inferiores a outras pessoas. Todos nós, pode haver exceção, mas como todos sabem, a exceção ela só confirma a regra. Todos nós queremos ser melhores do que outras pessoas. Isso, quando eu digo melhores, em quase todos os sentidos. Queremos hoje então no culto da beleza, que parece que vem de hoje, mas quem estuda a história antiga sabe que isso é desde sempre. Queremos ser os mais bonitos, os mais desejados. Ontem a gente vendo um programa, eu e minha esposa, a gente vendo a Terra Prometida, toda noite que a gente vai dormir, a gente vê 1, 2 capítulos. E aí tem uma cidadã que ela quer ser notada, quer ser reparada. E a minha esposa contava um caso da família dela, de que uma determinada pessoa da mesma idade praticamente dela,
e queria chegar na festa e não queria se sentir bonita, queria que as outras pessoas a elogiassem. E aconteceu o cúmulo de, numa festa, numa reunião, ela trocar de roupa 2 vezes, porque era próxima à sua casa, e como ela não foi elogiada, ela saiu da festa e foi para casa. E aí a gente pode falar assim: poxa, mas isso é doença, é um absurdo. Sim, eu estou dando um exemplo disso. Mas a gente pode falar sobre sabedoria. Tem gente que quer ser mais inteligente sempre do que o outro. Por favor, eu vou voltar só para que tu entenda. Nós sempre temos que em Jesus buscarmos sermos os melhores que nós podemos ser. Mas essa tua disputa não é com o outro, essa disputa é contigo mesmo, a fim de que tua vida glorifique a Deus e o propósito de Deus se cumpra na tua vida. Porque Deus tem uma medida para cada um de maneira distinta, segundo o propósito dele. A gente falando de dons espirituais, 1 Coríntios 12 vai dizer isso, que o Espírito Santo repartiu dons como bem lhe pareceu, a fim de que o corpo de Deus seja perfeito. E a gente chega em Efésios 4:11, isso vai estar sendo escrito de novo, porque cada um tem um propósito diante de Deus, cada um é peculiar, é exclusivo diante daquilo que Deus quer. Mas a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa soberba faz com que a gente sempre queira estar disputando com alguém, e às vezes a gente disputa com alguém que nem está aí para a gente, se bobear nem sabe que a gente existe. Isso em toda a área, isso dentro do trabalho. Meu Deus, a gente quer tirar o lugar do outro, a gente quer ser mais reconhecido do que o outro. Há essas lutas dentro de nós que a nossa inclinação pecaminosa, se não tiver uma consciência de toda uma rendição diante do Espírito de Deus, a gente vai ver isso aguçado o tempo todo. E por causa dessas guerras, um machuca o outro, um fere o outro. Meu Deus, dentro de igreja, misericórdia, é um lugar horrível que é viver dentro da igreja quando não se entende o que é ser cristão. Irmã Marilene regalou os olhos assim: irmã Marilene, eu vou explicar, irmã Marilene. Tenho 21 anos de pastor, 30 anos de convertido. O que eu já vi gente de machucar outro por causa de cargo dentro da igreja não está no gibi. O que eu já vi de gente que não faz nada e critica quem fez não está no gibi. E ela tem um montão de gente lá atrás fazendo assim, né, irmã? Ainda bem que não é só eu que vivo nesse mundo, né? Tem mais gente que vive nisso aí. Tem as exceções? Tem. Mas via de regra, o lugar que nós mais machucamos uns aos outros é aqui. Porque a gente sempre quer ser o melhor, quer ter destaque, quer ser o mais visto, o mais reconhecido. Essas pulsões dentro de nós que geram guerras dentro de nós. Se for uma guerra dentro de nós que é para matar o velho homem e fazermos com que sejamos guiados pelo Espírito, glória a Deus. Mas o triste é quando a gente guerreia contra o outro por uma paixão que está dentro de nós. Meu Deus, eu vivi, ninguém me contou. Então eu, novo convertido, Mislene, novinho em folha, e para a glória de Deus, no meu primeiro ano eu levei, nem lembro mais direito, 46 ou 47 pessoas a Cristo. A igreja que eu congregava invadiu de jovens. Minha esposa lembra disso, eu já falei aqui, minha esposa me conhece antes do Evangelho e depois do Evangelho. E um dia, estou eu orando na minha casa com o irmão. Deus, isso numa sexta-feira, eu e Edinaldo, Deus usa o Edinaldo e fala assim, ó, Deus vai te exaltar. E Fábio e Magda, que vocês talvez não tenham conhecido a história, e não sei quem mais aqui já me ouviu falar, eu trabalho desde 9 anos de idade. Eu me converti, eu fiquei 3 anos desempregado e não consegui emprego de jeito nenhum. Hoje não, né? Já tem tempo, eu entendi qual era o propósito de Deus, que era esse tempo de desempregado, que eu estudava a Bíblia de 6 a 7 horas por dia, todos os dias. E depois, quando eu fui para o seminário, aí eu entendi qual era o propósito de Deus. Mas eu desempregado, filho mais velho,
Eu venho de uma família, já disse aqui, bem pobre, morava em casa de barro e não conseguia entender por que Deus estava fazendo aquilo. E na sexta-feira Deus usou Edinaldo para falar que ele ia me exaltar. E eu não entendi nada. Aí no domingo o pastor Jorge está pregando sobre missões. E num determinado momento da pregação ele falou assim: e a gente tem um missionário aqui, irmão Rogerinho do Amaral, vem aqui. E aí eu, sem esperar, levantei. No meu caminho para chegar aqui na frente, uma irmãzinha falou assim: isso aí, missionário, maior prostituto. E na hora que eu passava, mas eu falei: eu sei quem me resgatou, a queimar no fogo do inferno, língua do caramba. E fui lá, e o pastor orou, e foi uma glória. Mas se eu deixo aquilo entrar, é um novo convertido. Eu estava perdido, aquilo podia arrebentar a minha caminhada de fé. Porque a gente, lamentavelmente, a gente tem esse poder de guerrear contra o outro por causa da vaidade do nosso coração. Por isso que toda guerra, que ainda que acabe como a gente está vendo hoje em bombardeio, ela não nasceu por nenhuma outra coisa que não seja a vaidade do coração do homem. Ela não nasceu por nenhuma outra coisa que não seja a nossa arrogância, a nossa prepotência. Quer ver? Quando a gente é elogiado, normalmente a gente vai falar para a pessoa: obrigado, valeu. Agora, quando a gente é criticado, a reação é igualzinha, né? A intensidade é a mesma, não é? Meu Deus, a gente vai se sentir o pior. Se bobear, a gente vai querer sair no braço com quem nos criticou. Por quê? Porque isso mexe com o nosso brio, isso mexe com o nosso eu, aquilo que a gente criou. O interessante é que o meu e o teu Senhor, Ele está na cruz por um crime que Ele não cometeu. O crime é nosso. Ele está todo marcado, todo castigado. Estão o ridicularizando. E a fala dele é: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Amado, quero te dizer uma coisa. Quando tu sabes quem tu és, e quando tu sabes quem tu és em Cristo Jesus, os elogios não vão te ensoberbecer, eles vão te dar a direção de dizendo: tu estás no caminho certo. Por isso elogie as pessoas, que isso é bom. Mas a crítica, elas não vão te abater. No máximo, elas vão servir para você fazer uma autoanálise, para saber se a outra pessoa que está com a razão ou não, a fim de que ela não te tire do centro da vontade de Deus. Fora isso, tu sabes quem tu és em Jesus. E quando tu sabes o que tu és, tu não quer desvalorizar ninguém, tu não quer tomar nada do que é do outro, tu não vai querer depreciar ninguém, você não vai querer se sobressair mais do que o outro, tu só quer ser melhor, porque tu sabes que tu está vivendo para a glória de um Deus maravilhoso. Louvado seja Deus. Fora isso, tu não está preocupado com nada. Mas quando a gente não entende isso, as guerras dos nossos desejos carnais, elas vão pulsar. Elas vão pulsar. Eu lembro de um conto de pastor, e eu já falei isso aqui, salvo engano, mas veio aqui a memória, se eu já falei, eu vou repetir. E um superintendente, né, um pastor, e aí depois o Sérgio e a Magda tem que alguém explicar para eles entenderem. Um superintendente, ele tinha assumido o distrito que eu fazia parte, e aí um pastor da minha turma de seminário, tinha acabado parte do café da manhã, ele virou para mim e falou assim: olha só, Rogério, fulano de tal, se tu fores comendo pela beirada, tu vai se dar bem, tu vai longe. E eu olhei para ele e falei: amado, me explica o que é no evangelho comer pela beirada. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: tu não tem jeito mesmo não. Essa preocupação, por isso que eu tenho assim um receio muito grande com aquele hino que a gente canta: eu não preciso ser reconhecido
por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É totalmente bíblico, totalmente. Agora, cantar isso é uma coisa, isso ser algo que é nossa meta de vida é outra coisa. Mas essas guerras que pulsam dentro de nós impedem até as nossas orações. O texto está dizendo: pedis e não recebestes. Só que antes ele vai dizer que nós não pedimos. Então o que ele está dizendo? O desejo de Deus é que eu e você peçamos, oremos, clamemos, o busquemos. Esse é o desejo de Deus. Mas ele vem falando que essas guerras dos nossos corações impedem muitas das vezes que a gente ore, porque se você se envaidecer, você vai achar que as suas próprias mãos são capazes de fazer todas as coisas. Tu não vais buscar a Deus, tu não vai conquistar a Deus, não vai querer ser orientado por Deus. Tu vai achar que os seus braços, as suas habilidades conquistam tudo, salvo engano. Quer ver uma coisa que eu e você vivemos, que, meu Deus, eu olho que o povo não aprendeu nada, é a pandemia. Meu Deus, quem não aprendeu com a pandemia? Só Deus voltando, pegando no cangote assim, falando assim: olha só, vou abrir tua cabeça e vou te fazer entender. A pandemia tinha que ter nos ensinado que você pode ter o mestrado, doutorado, o que for, tu pode ter a riqueza que for, mas se não for Deus para te guardar, tu não consegues fazer nada. Meu Deus, a pandemia igualou todo mundo, botou todo mundo no mesmo nível e falou: clame a Deus, vai que Ele acha graça diante de ti e te dê misericórdia para tu continues vivo. Acabou a pandemia, as arrogâncias voltaram, as soberbas, as prepotências voltaram. A gente não aprendeu, mas Ele está falando: clama, pede a mim. Vocês erram quando vocês deixam de orar. Só que logo em seguida ele vai falar: pedis e não recebeste, porque pedis mal. E aí ele explica: para gastar em vossos próprios deleites, para realizar os desejos dos vossos próprios corações. Escuta, por favor, em nome de Jesus, toda e qualquer oração que não se enquadra com a vontade de Deus, tu pode até receber o que tu esperas, mas eu te garanto que não foi Deus que te deu, sem dúvida alguma. Deus nos criou para vivermos o projeto que Ele tem para cada um de nós. É por isso que vocês já me ouviram falar isso 1 bilhão de vezes, e vão me ouvir falar outras tantas, que o próprio Cristo, quando ora, Ele tem um desejo do coração dEle: se possível for, passa de mim este cálice. Mas Ele sabe que há um propósito que é do Pai, há um plano que é do Pai, que seja feita a tua vontade. Davi, quando peca com Betseba e Urias, Deus usa o profeta e fala: teu filho vai morrer. Davi ouve aquilo, fica malzão, entra no seu quarto e fica jejuando e orando, e orando. E Deus o que fez? Levou o filho de Davi. No dia seguinte, Davi está bonitão, arrumadão, banhozão tomado, passou o perfume mais caro que tinha, e seus discípulos, seus servos não entendem como antes ele estava lá trancado, estava lá lamentando, orando, e agora que o filho dele morreu, ele está aqui tomando café, pediu um banquete. É porque com certeza Davi sabia que se cumpriu a vontade do Pai, porque Deus tinha dito: eu vou levar. Deus podia mudar a história? Podia, mas quando Deus não mudou, Davi sabia que foi feita a vontade de Deus. Por isso que ele está dizendo: pedis e não recebeste. A gente só acha que Deus nos ouviu quando Ele disse sim, mas eu quero te dizer, a maioria dos nãos que eu e você recebemos é glória de Deus, é livramento de Deus, é bênção de Deus sobre as nossas vidas. Só que as angústias, as aflições, a vaidade do nosso coração quer que o sim de Deus se encaixe com o nosso sim.
E aí quando não se encaixa, a gente vai ouvir, vai comendo pelas beiradas, dá um jeitinho aqui, arruma um jeitinho brasileiro que você vai se dar bem. Por quê? Porque são as guerras da gente que quer se dar bem e não compreendeu ainda que se dar bem é viver no centro da vontade de Deus. O dia que a gente compreender que se dar bem é saber que a gente viveu o que Deus espera que a gente viva, sendo o que Deus espera que a gente seja, meu Deus, essas guerras dentro de nós acabam. Eu não sei quantos de vocês já leram o livro de Amós. Amós era boiadeiro, cultivador de sicômoros, era do povo norte. Deus vai e pega Amós de trás das boiadas, o leva para profetizar no povo sul, no outro povo, não tinha nada a ver com ele. E o pessoal está indignado que as profecias que Deus está dizendo para Amós dizer para o povo não eram nada agradáveis ao povo. E aí tem alguém que vai censurar Amós: por que você veio profetizar aqui? E Amós vai e fala: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor, o meu Deus, me tirou lá de trás e me fez vir aqui para falar dele para o Senhor, para vocês. E vocês podem estar falando: pastor, mas o que isso tem a ver? Eu quero dizer que tem tudo a ver. Amós está dizendo: olha, nunca passou na minha cabeça ser profeta. Eu olho para a minha linhagem, não teria como eu ser, mas quando Deus me chamou, eu não estou preocupado com nenhuma outra coisa que não seja a cumprir o propósito de Deus, porque foi Ele quem me chamou. Não há guerra dentro dele, a única guerra é: eu vou cumprir a vontade de Deus. Meu Deus, quando a gente abre 1 Coríntios 6, eu vou dar uma corridinha aí rapidinho. Quando a gente abre 1 Coríntios 6, a partir do versículo 1, está Paulo escrevendo essa igreja de Coríntios, que é essa igreja que a gente tem falado muito aqui nos estudos, que é cheia de dons, que é cheia de qualificações dos dons espirituais, a ponto de Paulo lhes dizer: a vocês nenhum dom lhes falta, mas está tendo problemas, contendas entre eles. E ele está dizendo que tem irmão em Cristo levando outro irmão à justiça diante de um juiz que não é cristão. E aí Paulo vai dizer: isso é uma vergonha. Primeiro vai Paulo dizer: é uma vergonha que haja contenda entre vós. Ele já fala: se somos templo do Espírito Santo, todos nós, se somos habitação do Espírito Santo, se somos guiados pelo mesmo propósito de Deus, se esse Deus é o Deus de amor e é Ele que habita em nós, se a palavra que em nós habita é de perdão, misericórdia, graça e compaixão, subentendes que a gente tinha que ser um só, como está lá em Éfeso: um só Espírito, um só coração e uma só fé e um só batismo. E aí ele vai dizer: se é assim, é uma vergonha haver contenda entre vocês, mas vocês ainda conseguem piorar, porque se há contenda, não dá para levar esse caso a irmãos mais experientes, mais sábios, para resolver isso. Vocês ainda pioram isso, levando isso diante de um juiz não cristão, que vai julgar o caso daqueles que se dizem cristãos, porque eles não são humildes o suficiente, eles não são simples o suficiente, eles não perdoam o suficiente, eles não amam o suficiente para sofrer o dano. Há pouco tempo atrás, eu sei que essa palavra é ruim de dar aleluia, mas eu vou falar aleluia, Deus, tá bom. Há um tempo atrás, um amigo meu, muito amigo mesmo, e se eu tivesse conversado com ele antes, eu ia usar o nome dele, mas como eu não conversei, ele fazia parte de uma determinada igreja, que quando essa igreja começou, ele tirou um dinheiro forte, e deu para começar o trabalho. Um terreno enorme, um galpão grande, muito grande,
numa estrada principal do bairro onde ela está inserida, e houve alguns problemas, e ele, perdido, sem querer numa direção, ele me chamou para conversar. E aí a gente vai conversar, Júnior, a gente foi conversar na padaria que eu comentei que eu ia levar vocês, se vocês tivessem ido para o Rio. E aí ele chamou para conversar, e no meio da conversa ele falou assim: poxa, Rogério, eu estou querendo ir lá e fazer isso, se eles não resolverem eu vou levá-lo para a justiça. E amados, foi um dinheiro bom, forte. E eu falei: amigo, aí peguei essa passagem de Coríntios, e eu conheço bem a vida dele, a história dele, eu o conheço também antes do Evangelho e depois do Evangelho. Eu falei: amigo, não dá para você sofrer esse prejuízo e você ficar em paz, a tua família ficar em paz, e a igreja lá, quem sabe, ser restaurada pelo Senhor, e você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele: Rogério, mas é muita sem vergonhice isso. E ficamos conversando sobre isso. Final da história, ele me ouviu, e hoje, amado, ele está bem pra caramba, a beça, está em paz. Deus prosperou algumas coisas que ele colocou a mão para fazer. E como vocês não conhecem, eu posso falar entre algumas coisas. O podcast que vocês me viram que eu participei quando eu fui lá no Rio, começou no coração dele, e graças a Deus ele está bem, porque Paulo está falando: não dá para vocês sofrerem o juízo, mas acabarem com essa guerra, com essa contenda que está fazendo vocês ficarem mal, envergonharem ainda o nome do Senhor Jesus, levando isso diante de outras pessoas que não são cristãs. O que ele está querendo dizer? Que essa guerra, ela nasce aqui. Ah, pastor, o senhor está dizendo que é para eu deixar de lado todo o prejuízo que eu tomei? Todo não, mas aquele que você souber que vale a pena, não por causa do dinheiro. E aí 1 Timóteo 6,10: o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Se você puder sofrer isso, amado, passe por isso, mas deixe com que Deus te use como instrumento de paz, de comunhão, de restauração, de renovo para a tua vida e para o outro, porque toda guerra que é do lado de fora, ela começa aqui, ela nunca é de fora para dentro, ela sempre é de dentro para fora. Por isso que o que tem que ser transformado é o lado de dentro, por isso que é nascer de novo. E Tiago, irmão de Jesus, quando entende isso, ele mergulha em dizer isso para mim e para você, falando: olha, controla a tua língua, ela tem uma inclinação tremenda para arrebentar com todo mundo. Por favor, em nome de Jesus, busca a sabedoria que vem do alto, a fim de que tua vida seja coordenada, direcionada pela revelação de Deus. E entenda que todas essas guerras, elas nascem dentro de ti, das tuas paixões. Por isso que muitas das nossas orações, e vocês talvez entendam, porque que entre algumas coisas que um montão de crente aí faz, eu não concordo. Campanha do carro, campanha da casa própria, campanha disso, campanha daquilo. Faz campanha para aprender a amar, faz campanha para aprender a perdoar, faz campanha para aprender e viver em paz em meio à guerra, faz campanha para poder ser missionário em nome de Jesus Cristo, faz campanha que tem a ver com o projeto de Deus, com a palavra de Deus. Por isso que pedes e não recebem, e quando às vezes recebe, não entendem, não discernem, muitas das vezes, que não veio da parte de Deus. Está Deus falando para Saul: conquista e mata tudo. E aí ele vai, conquista, e tem o pessoal aí da fazenda, né? Cadu tinha uns boi, umas vacas bonitonas, né? Bem nutrida, cheio de whey protein, né? As vacas tudo fortona. E ele olha e fala: não, essas vacas, esses cordeiros aqui, não, eu vou levar. E como ninguém se esconde de Deus, Deus vai e fala lá com o profeta: olha, Samuel, vai até Saul,
porque ele fez isso, 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 isso. Quando Samuel chega lá, Saul acha que ele é esperto. Não, eu peguei essas vacas aí que é para sacrificar ao Senhor, para adorar a Deus. E aí, entre tantas coisas, o profeta vai falar: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem te reprovado e levantado um outro rei segundo o coração dele. Quem era? Davi. Porque o nosso coração quer ter da volta em Deus. Essas guerras internas, acha que pode até ludibriar a Deus. Tá bom, Adão, por que você está peladão? Porque você descobriu que estava peladão, nu com a mão no bolso? Olha, foi porque a culpa é da Eva, que me deu do fruto. A Eva olha para a serpente, a culpa foi da serpente. A fila acabou e a serpente teve que abraçar a culpa toda, porque a gente acha que pode enrolar a Deus, porque as guerras de dentro de nós, as vaidades, as soberbas, nos levam a querer ter posses, destaques. Por favor, quero crer que vocês estejam me entendendo. Não estou dizendo que Deus não pode te colocar em lugares socialmente falando altos. Ele fez isso com algumas, não com muitas pessoas, mas fez isso com Davi, fez isso com Abraão, fez isso com José. Mas a gente vai ver que a lista ela não é tão grande, mas Deus fez. Que a gente vai ver normalmente é Deus tirando de quem tinha, para poder fazer essa pessoa que tinha passar a ser homem segundo o coração de Deus. Mas Deus faz, mas uma coisa é Deus fazer, a outra coisa é a tua vaidade. E rapidinho, antes da gente ler Romanos, que você vai abrir Romanos 12, a gente vai lembrar um exemplo de José, mas a gente vai falar sobre o próprio Davi que a gente estava falando. Davi nunca quis o reinado. Davi só olha um gigante que está desafiando ao Senhor dos exércitos. Ele fala: como pode esse incircunciso desafiar o Senhor dos exércitos? E aí você conhecemos a história. Davi tinha sido ungido para ser rei, e um monte de oportunidades. Davi poderia ter acabado com a vida de Saul para poder tomar o posto, mas ele fala: não vou tocar nele. Se Deus vai fazer isso, quem vai fazer é Deus. Eu só quero ser um homem agradável diante de Deus. Isto é, amado, se você é em Deus, Deus vai te colocar onde Ele projetou, planejou. A tua parte é: esforça-te, tenha bom ânimo, estude, se capacite, mas não puxe o tapete de ninguém, não fique disputando com ninguém. Seja o melhor que você pode ser em Deus, em nome de Jesus Cristo. Romanos 12, a partir do verso 16, deixa eu ver se minha mente me ajuda. Isso, vou ler a partir do 16, Romanos 12, a partir do 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam... Está escrito ali? Tá, vamos ler junto. Não sejam... Aí segura, aí agora é comigo. Aí quando eu fizer assim é com vocês de novo, valeu? Combinado? O ensaio tá bom? Mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Um tempo atrás aqui, até o William depois veio conversar comigo, ele deve lembrar disso, de uns coaches que falam aí, né? Você quer crescer? Se junte, se una a alguém que está acima de você. E eu falava que essa matemática ela não fecha, porque se eu me junto a alguém, me uno a alguém que está acima de mim, esse alguém está com alguém que está abaixo dele, então a matemática ela não bate. Mas aqui o que a Bíblia está falando é: você que sabe que está em cima, olhe para quem que você sabe que está embaixo, não despreze essa pessoa, não tenha ela como nenhum tipo de rivalidade, ao contrário, seja alguém para edificá-la, para levantá-la juntamente contigo, em nome de Jesus Cristo. E aí ele vai continuar: não sejam sábios aos seus próprios olhos.
De maneira resumida, por causa do tempo, ele está dizendo o seguinte: se a sua sabedoria não ajuda o outro, não edifica o outro, não melhora a vida do outro, ela não serve para nada, ela só serve para você. Me perdoa a expressão, vai ser chula, mas eu sei que vocês vão gravar só pelo aquilo que eu vou dizer. Não, vocês no máximo vai fazer é ficar arrotando sabedoria, mas não está melhorando a vida de ninguém, não está ajudando ninguém, não está fazendo ninguém crescer. Você só quer aparecer, nada além disso. E aí ele continua: não retribua a ninguém, procure fazer o que é interessante, que é aos olhos de todos. Eu não faço acepção, eu não estou preocupado em ser reconhecido, eu não estou preocupado com plateia, eu não estou preocupado se eu vou receber de volta o bem que eu fiz, mas eu nunca vou pagar o mal com o mal. Se eu não me engano, Tiago é Gálatas, acho que é Gálatas 6:9, vai dizer, não, deixa aí, não vos canseis de fazer o bem, porque ceifaremos no tempo devido do Senhor, se assim for a vontade do Senhor. Não vos cansei de fazer o bem, não pague o mal com o mal, em nome de Jesus. E eu estou terminando, amados. Façam todo o... Leiam tudo. Ah, se crente entendesse esse negócio. Façam algumas coisas possíveis para viver em paz com algumas pessoas, não é isso? Não, é todo o do que depender de vós, tem de paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com alguém que me cai bem, para viver em paz com alguém que é da mesma patota que a minha, que torce para o mesmo time que eu, que é da mesma denominação que eu sou, que me trata igualzinho eu a trato. Ah, não é isso não, né? Está dizendo que é com todos, porque você é a luz do mundo, você é a sal da terra, você não tem que guerrear com ninguém, você só tem que ser livre e viver o amor de Deus nessa terra. E aí, terminando, amados, essa eu vou ler, tá? Nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, porque está escrito: minha é vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo assim, amontoarás braças sobre a sua cabeça. Não vos deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Vença o mal pelo bem. Deixe o bem de Deus na tua vida constranger aquele que faz mal. Amém, amados? Eu quero que pelo menos alguma coisa do que eu disse possa penetrar no teu coração, na tua mente, mudar a tua vida para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu quero crer que esta foi a palavra do Senhor, apesar do microfone que eu gosto de tentar me deixar na mão, mas a gente não deu mole para ele não.